Agora vamos falar sobre a portaria que define regras para cadastro de armas de uso permitido e restrito. Os proprietários que não desejarem mais manter a propriedade de armas poderão entregá-las em um dos postos de coleta da campanha do desarmamento, indicados no portal do governo federal. A fiscalização do cumprimento das normas ficará por conta da Polícia Federal. O repórter David de Tarso conta como o cadastramento de armas deve ser feito. Uma nova portaria do governo federal determina que todas as armas no país sejam registradas no sistema da Polícia Federal. O prazo estabelecido para que a medida seja feita é de 60 dias, a contar a partir de 1º de fevereiro. O cadastro deverá conter ao menos a identificação da arma, do proprietário, com nome, CPF ou CNPJ, endereço de residência e do acervo. O dono que não registrar a arma poderá ter o armamento apreendido e ser alvo de investigação. O cadastramento é válido para as pessoas que têm o registro no SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas ligado ao Exército, como os CACs, por exemplo. A medida é válida para quem comprou e registrou uma arma a partir de maio de 2019. O delegado e deputado federal Paulo Bilinski contesta as novas regras. Qual é a lógica de recadastrar se já está cadastrado? O Estado é uno. O Estado brasileiro é um só. Ele já tem ciência de todas as armas. Eu possuo armas de calibre permitido, eu possuo armas de calibre restrito, todas elas estão cadastradas. O ministro da Justiça quer saber quais são as armas? Tá lá, estão cadastradas, eu cumpri o requisito da lei. Acabou. Qualquer outra determinação é ilegal, está criando obrigação sem fundamento. Logo de cara, o governo Lula revogou diversas medidas que facilitavam o acesso às armas implementadas por Jair Bolsonaro. Entre as regras revistas estão a suspensão de registros de aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs, até que entre em vigor uma nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. O mesmo vale para a renovação de registros. Quanto às armas e munições de uso permitido, o decreto restringiu as quantidades possíveis de serem compradas. Também ficaram suspensas as concessões de novos registros de CACs, clubes e escolas de tiro. Para o deputado, a definição dessas regras deveria partir do Congresso. Ele é um decreto que ataca a indústria, um decreto que ataca os lojistas, um decreto que ataca os clubes, que ataca os atiradores. O deputado federal Sanderson, do PL, apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender a norma editada pelo presidente Lula sobre armamento. E esse PDL busca o quê? Revogar o decreto administrativo de Lula da Silva, que quer ou já fez o alijamento e a diminuição do alcance dos CACs no Brasil. Esse é um decreto, na nossa visão, ilegal, ilegítimo. Ele não pode entrar numa seara que não é a seara do Poder Executivo. Só o Parlamento, só a Câmara e Senado podem dizer quais as circunstâncias e qual o alcance dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, no manuseio e na utilização de armas para competições, para colecionadores e também para caça no Brasil. A proposição do deputado Sanderson já conta com apoio de 45 parlamentares. Já está tramitando e o nosso objetivo qual é? Fazer com que o PDL seja votado no plenário da Câmara e temos um apoiamento já de centenas de deputados, porque 45 são coautores, mas muitos já disseram que votam a favor. E põe por terra o decreto de Lula da Silva que busca exterminar com os clubes de tiro, que movimentam aí milhares de pessoas no Brasil, no tiro desportivo, gerando empregos, inclusive. São milhares de empregos gerados pelos clubes de tiro, escolas de tiro. Os deputados a favor das armas devem dar celeridade às medidas para discutir as propostas no Congresso Nacional. Pedro Costa vem para cá também comentar esse assunto. Qual a sua análise em relação a esse recadastramento de armas aqui no Brasil? É conseguir ter mais controle em relação a essas pessoas que possuem o porte de armas, conseguir não ter mais ilegalidades, irregularidades em relação a esse porte? Qual que é a sua análise em relação a esse assunto? Debate, né? Um debate porque essa foi uma promessa de campanha do agora presidente eleito Lula da Silva. E também isso foi amplamente uma bandeira do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, Lula prometeu, Lula está cumprindo. E o lobby da indústria armamentista no Brasil se consolidou e se intensificou muito nos últimos anos.
vai resistir como pode, vai resistir no parlamento, vai resistir nos seus ordenamentos possíveis. Né? Gostaria de comentar brevemente também a fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal em Portugal. Primeiro, a pergunta do Daniel, aí, nosso correspondente, né? Uma pergunta muito perspicaz, né? Quando ele pergunta para o ministro Lewandowski sobre a reforma tributária, que é exatamente o que a gente estava falando. E veja como Lewandowski vai direto na defesa do que a gente vinha falando, né? Da necessidade de fazer uma reforma tributária. Então, a reforma tributária no Brasil hoje é a prioridade número 1, é a prioridade número 2 e a prioridade número 3. Não tem construção de projeto de país sem uma reforma tributária que, primeiro, simplifique os tributos no país, só que não tem condições, a maneira como se dá os tributos, e segundo, que deixe de ser regressiva, ou seja, que cobre sobre o consumo, igualando todos, mas que seja progressiva no sentido de que quem ganha muito, pague muito. E a fala do decano, o Gilmar Mendes, defendendo, né, dizendo como a democracia no Brasil saiu mais forte depois do Capitólio brasileiro, ou seja, do nosso 8 de janeiro. Só para ilustrar isso, né, a reunião dos governadores com o presidente Lula, o governador de São Paulo, o estado mais importante da federação, por motivos óbvios, né, financeiros e populacionais, disse, depois da reunião, no encontro com Lula, ele disse, eu e Lula agora somos sócios, disse Tarcísio.